Gostaria de agradecer, senador Wellington Fagundes, pelo convite, informar que a ministra Isabela Teixeira não teve condições de agenda para participar, mas nos incumbiu dessa tarefa. Eu sou com certeza a sua presença será tão brilhante. Obrigada. Queria, em nome, então, do senhor, cumprimentar os meus colegas aqui da mesa. Eu trabalho na Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério, um departamento que se chama Departamento de Zoneamento Territorial. Não vou me deter muito num conceito sobre cidades sustentáveis, dada a enorme exploração que esse conceito, para o bem ou para o mal, é muito explorado. Nós temos uma discussão hoje no Ministério do Meio Ambiente com relação ao processo de sustentabilidade nos ambientes urbanos, no sentido de entender que, ao mesmo tempo, é necessário que esses elementos da sustentabilidade ocorram e avançam de forma integrada, mas, ao mesmo tempo, temos o entendimento de que precisamos construir os elementos ambientais que compõem esse processo de sustentabilidade. Muitas vezes, o conceito de sustentabilidade ele é usado de forma vaga, ele é tudo e não é nada, pode ser tudo e pode não ser nada. Então, nesse sentido, é muito importante que nós que trabalhamos com uma agenda temática, mesmo sendo uma agenda temática transversal, nós precisamos construir do que nós estamos falando do ponto de vista ambiental que deverão compor essa sustentabilidade. Quais são os eixos prioritários do ponto de vista ambiental para o ambiente urbano que irá garantir essa sustentabilidade ou irá somar com essa tão sonhada sustentabilidade. Então, nesse contexto, e aí resgatando os 3 tradicionais eixos do processo de sustentabilidade, que são os viés econômicos, sociais e ambientais, nós estamos tentando explorar no Ministério do Meio Ambiente quais são os elementos ambientais que estão incorporados nesses 3 conceitos no ambiente urbano. Rapidamente, queria, assim, trazer alguns exemplos concretos. Quando nós falamos dos elementos ambientais que deverão conter essa sustentabilidade, a gente está falando de ampliação de áreas verdes, de proteção de mananciais, de melhorar a mobilidade urbana, de reduzir a poluição sonora, a poluição atmosférica, o uso predatório do solo, fomentar a reutilização, a reciclagem, o correto descarte de resíduos sólidos, a eficiência energética, a economia da água, entre outros aspectos que são todos os elementos ambientais que comporão ou contribuirão para o processo de sustentabilidade no ambiente urbano. E aí queria resgatar muito particularmente um item que nós consideramos fundamental, que é as áreas protegidas urbanas, ou as áreas de preservação permanentes em área urbana. Eu conheço, deve ter pelo menos, senador, uns 20 projetos de lei tramitando aqui no Congresso para discutir APPs urbanas. Esse eu considero um dos problemas ambientais hoje mais complexos de se implementar nas áreas urbanas. Na área rural, estamos relativamente com uma agenda encaminhada com relação às APPs e reservas legais. Nós temos um decreto, tanto para o cadastramento ambiental rural, para o CA, como para o PRA, que estabelece um rito e um modus operandi de como nós pretendemos, a partir da implementação do novo Código Florestal, proteger essas áreas. No entanto, para as áreas urbanas, esse ainda é um desafio que permanece. Mesmo com o advento do Código Florestal, nós não esgotamos esse assunto e temos ainda um conjunto de atores, particularmente os municípios, que têm dificuldades de implementar essa agenda no sentido de que nós temos, ao longo dos anos, um conjunto de APPs urbanas ocupadas, consideradas consolidadas, onde algumas delas se discute a perspectiva dessas áreas voltarem a cumprir suas funções ecológicas, o que se faz com essas áreas,
dado o nível de ocupação. Por outro lado, abrir um precedente de discussão sobre áreas de preservação permanente consolidadas, ou definir ou deixar em aberto para, por exemplo, sobre os municípios legislarem sobre isso, que hoje é uma demanda muito grande. Por outro lado, traz enormes riscos. Entendemos também que também não é uma solução esse simples repasse de atribuição para os municípios. Então, eu estou levantando essa questão porque eu considero hoje as APPs urbanas são fundamentais para a proteção de mananciais, para a proteção de nascentes, para a qualidade da água. Eu acho que o que estamos vivendo em diversas regiões do país com relação a, eu não diria escassez, mas uma dificuldade de gestão dos recursos hídricos, reflete um pouco o que nós estamos fazendo com as APPs urbanas e periurbanas, né? O que nós fizemos ao longo desses anos. Particularmente, queria resgatar, através o Ministério do Meio Ambiente tem um longo histórico de trabalho na proteção de recursos naturais, muito fortemente focado na agenda florestal e rural. A agenda de meio ambiente urbano ainda é uma agenda que o Ministério está ainda em processo de consolidação e estruturação. Em 2007, houve uma reestruturação do Ministério, da qual foi criada a Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, com várias competências na parte de gestão ambiental urbana, avaliação de mitigação e vulnerabilidade nas áreas urbanas, além do controle de mitigação e poluição em áreas urbanas. Nesse contexto, nós, para o PPA 2016, em detrimento de algumas iniciativas que o Ministério executou ao longo desses anos, nós estamos tentando focar a nossa atuação no sentido de finalmente tentar identificar prioridades para o Ministério, de forma que a gente consiga dialogar melhor internamente e dialogar principalmente melhor com a sociedade brasileira, no sentido que a sociedade conheça o que o Ministério faz nessa agenda ou o que esperar do Ministério do Meio Ambiente nessa agenda como órgão central da política de meio ambiente, que deve ter uma estratégia para a área ambiental nas áreas urbanas. Então, nesse contexto, para o PPA 2016-2019, nós estruturamos uma meta de elaborar diretrizes ambientais no âmbito dos instrumentos de planejamento urbano, e priorizar, trabalhar com os municípios acima de 50 mil habitantes. Nós temos, em média, de 580 municípios, corresponde a cerca de 11% a 12% dos municípios brasileiros, deveremos traçar a nossa estratégia, não que nós não tenhamos estratégia para municípios menores, mas o foco da nossa estratégia estará voltado para essas tipologias de município. Nós estamos, nesse momento, reestruturando e reescrevendo a estratégia do Ministério do Meio Ambiente para a sua atuação nas áreas urbanas. E aí eu vou falar rapidamente de algumas dessas estratégias. O primeiro deles é a promoção do zoneamento ambiental em escala municipal. Nós temos esse instrumento previsto no Estatuto das Cidades, que foi instituído desde 2001, e até hoje esse instrumento ele não foi suficientemente explorado, de forma que ele venha, de fato, a subsidiar o planejamento urbano ou o planejamento municipal, no sentido de resgatar ou considerar os aspectos ambientais no planejamento urbano. O Ministério das Cidades realizou, em 2011, uma avaliação de cerca de 570 a 600 planos diretores. Nessa avaliação, os aspectos ambientais foram aqueles que se apresentaram como de maior complexidade para serem implementadas no âmbito do planejamento urbano. Isso na avaliação que foi feita com os gestores municipais no âmbito desses planos diretores. Então, nesse contexto, o zoneamento ambiental à escala municipal ele é previsto no Estatuto da Cidade como um instrumento, inclusive independente do plano diretor. Você olha o Estatuto da Cidade, tem os instrumentos de planejamento, aí vem o plano diretor, vem o zoneamento ambiental, escala municipal, vem outros. Tradicionalmente, o Ministério trabalhou nos últimos anos com o zoneamento ecológico-econômico em escala estadual e em escala macro-regional. No entanto, nenhum desses instrumentos trabalha especificamente com o planejamento urbano ou periurbano. O foco dele é para áreas rurais /florestal. Nesse contexto,
nós estamos compreendendo que boa parte da dificuldade de implementação dos planos diretores ou de eficiência, mais do que de implementação, de eficiência desses planos diretores, está associado de que algumas medidas prévias que os municípios deveriam tomar, elas não foram tomadas ao longo do tempo, além dos outros normativos infralegais que devem derivar dos planos diretores. Então, nós vamos trabalhar, e mais recentemente, a Lei Complementar 140, finalmente, ela condiciona a revisão ou elaboração dos planos diretor ao zoneamento ambiental. Ao longo desses anos, a gente veio... Esse instrumento já vinha ocorrendo, mas não existia uma obrigatoriedade mais clara sobre a sua utilização. Hoje, a Lei Complementar 140, ela traz essa condição, ela, seja para elaboração, seja para revisão, está muito claro lá de que os municípios precisam ouvir ou fazer o seu zoneamento ambiental. Então, já coloquei aí rapidamente. Pode continuar? Ok. Um outro documento que nós realizamos um estudo, que ele deve ser uma base importante desse trabalho nosso com os municípios, é um conjunto de diretrizes e indicadores ambientais para as cidades. Nós queremos, para que, ao longo do tempo, a gente possa estar emitindo relatórios periódicos sobre a qualidade ambiental nos ambientes das cidades. Nós sabemos que os municípios têm bastante dificuldade, nós estamos trabalhando com um conjunto de indicadores que os municípios podem iniciar a sua utilização a partir de, por exemplo, o município pode começar com 2 indicadores, outros municípios podem começar com 5, de acordo com a sua condição, de forma que a gente possa estruturar minimamente uma estatística nacional sobre a qualidade ambiental nos ambientes urbanos. Nesse sentido, esse estudo é um estudo que ainda não foi publicado, nós estamos no processo de revisão final dele e esperamos que ele traga bastante elementos e subsídios para os gestores municipais no sentido de melhor monitorar a qualidade ambiental nesses seus espaços. Um outro trabalho que nós estamos iniciando são as cartas de vulnerabilidade para regiões metropolitanas. Esse é um trabalho que a gente avançou um pouco nele, do ponto de vista metodológico, mas nós tivemos uma rápida parada, porque nós gostaríamos de discutir melhor como que ficarão os planos metropolitanos, que ainda estão em discussão no âmbito do Ministério das Cidades. Então, nós queremos fazer essa discussão, uma discussão bem paralelo à discussão dos planos metropolitanos, para que não façamos instrumentos ou orientações conflitantes, muitas vezes, É importante também colocar, gente, esse trabalho das regiões metropolitanas, esse é um trabalho que nós fizemos uma longa discussão dentro do Plano Nacional de Adaptação, esse que está em consulta pública agora. Essa agenda é uma agenda que ela vai dialogar diretamente com o cumprimento das metas brasileiras anunciadas recentemente para a redução de emissões. É um trabalho que envolve diretamente a agenda da mobilidade. Hoje, se nós formos pensar no nosso inventário de emissões, nós temos aí um número muito alto de emissões pelo setor de transporte, pelo setor de energia, enquanto antes nós tínhamos uma emissão grande pelo uso da terra, desmatamento, queimada. Hoje, esse número, o desmatamento, nós conseguimos avançar na redução da taxa de desmatamento, mas nós não avançamos nas mesmas proporções na redução das emissões oriundas do setor de transporte, do setor de energia. Então, nesse sentido, essa é uma agenda que deve dialogar e trazer insumos importantes para a redução das emissões, principalmente oriundas do setor de transporte. Ainda nesse sentido, nós estamos finalmente estruturando uma agenda muito próxima com o Ministério das Cidades. Assim, é importante reconhecer que nós, ao longo dos anos, nós não tivemos essa agenda tão próxima, uma articulação no processo de planejamento, particularmente com a Secretaria de Acessibilidade e Programas Urbanos, que é a secretaria responsável tanto pelos planos diretores como pelos planos metropolitanos, que está trabalhando na Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. E hoje, finalmente, nós estamos
atuando de forma muito estreita com o Ministério das Cidades, de forma que os novos instrumentos que o Ministério das Cidades estará aí planejando e disponibilizando, que esses instrumentos já incorporem esses elementos e esses aspectos ambientais. E, por último, queria também, ainda tem uma outra coisa, compartilhar essa questão, esse desafio que é a cobertura vegetal em área urbana e periurbana. Esse é nós estamos fazendo esse trabalho, fazendo esse mapeamento de cobertura vegetal e corpos d'água em 732 municípios brasileiros, aí distribuídos nas diversas regiões e biomas do país. E queria, sim, dizer que qual foi, assim, nós já sabíamos que esse não era um dado seguro, nós não tínhamos dados relevantes sobre isso, mas nos surpreendeu muito a falta de dados confiáveis. Nós não temos uma estatística nacional confiável sobre cobertura vegetal em área urbana e periurbana. Assim, eu acompanho um pouco a agenda dos outros países nessa área e assim, é um pouco chato para o Brasil, porque um país do tamanho do nosso, que é um país com um ativo florestal imenso, nós estamos, nesse momento, fazendo um inventário florestal nas áreas rurais, que vai ser, acho que, o maior inventário florestal do mundo, e nós não temos a estatística para as áreas urbanas nem periurbanas. Nós começamos esse trabalho, é uma parceria com a Universidade de Brasília. A universidade desenvolveu uma metodologia um pouco mais simples. Nós iremos compartilhar esse trabalho com os municípios e iremos agora ampliar para os demais municípios brasileiros, de forma que a gente consiga ter uma linha de base mínima sobre como estamos com relação à cobertura vegetal na área urbana e periurbana, o quanto que estamos perdendo anualmente, o quanto que estamos ganhando anualmente. Nós não temos essa estatística hoje. Ou seja, aquele dado de área verde por habitante, o tão sonhado número de área verde por habitante, particularmente no Brasil, é um número que não é confiável, porque nós não temos essa estatística nacional. É fato. E, por último, nós estamos discutindo, numa parceria com a União Europeia, a identificação de algumas experiências em gestão ambiental urbana, no sentido de, dentro da construção dessa estratégia brasileira, no sentido de entender algumas cidades médias europeias, elas conseguiram avançar muito na sustentabilidade desses aspectos ambientais, na proteção de mananciais, inclusive com experiências bastante inovadoras. Nós vamos realizar um seminário em março do ano que vem, senador, do qual eu gostaria muito de poder contar com a sua participação, dos demais presentes aqui. É um seminário onde nós vamos compartilhar essas boas experiências, que essas boas experiências possam nos inspirar no sentido de que a gente construa uma estratégia de gestão ambiental para as áreas urbanas para o Brasil de forma mais robusta e eficiente. É isso. Obrigada.